Autêntica. FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. Muito boa tarde, agora são 4h04 em Belo Horizonte. Começa agora, como acontece todas as quintas-feiras, às 4 da tarde, o programa Educação é para Todos, que fala sempre sobre um tema relevante para a educação. E você pode participar no programa de hoje através do 996611067, enviando sua mensagem de texto ou mensagem de voz para participar aqui hoje do programa que vai falar sobre educação à distância 2023. Bom, a pandemia está aí, né? Esperamos no final. 2022 já marcou a volta às aulas depois de 2 longos e tenebrosos anos de classes remotas, mas ainda vivemos muitas inseguranças e conflitos na comunidade escolar, com suas turmas de educadores e alunos tentando reajustar. Mas uma certeza ficou: a educação à distância, ela veio para ficar. Mas o que parece bem diferente de ser uma solução, como quando a Covid-19 impedia a todos de estarem em sala de aula. Assim como será aí a EAD de agora em diante, nem tanto hegemônica como na pandemia, mas também não desprezada como quando ela antes foi. E é sobre esse tema que o Educação para Todos vai falar hoje com o professor Flávio Janones, pesquisador e coordenador de EAD há mais de 2 décadas. EAD tem mais de 2 décadas. Janones é professor, Flávio Janones, e é graduado em comunicação, especializações em negócios, marketing e educação digital, além do mestrado profissional em administração. Já atuou em grandes instituições de ensino superior e atualmente é diretor de expansão e novos negócios da Universidade de Uberaba, a Uniub. Então vamos falar com o professor Janones. Alô, muito boa tarde, professor. Boa tarde, Luiz. Tudo bem, professor? Muito obrigado. Enorme falar com vocês. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui do programa, professor. Que bacana. Eu que agradeço, Luiz. Um prazer enorme falar de um tema tão importante que é a educação. Olha, a educação, quando se fala assim em termos de educação à distância, eu sempre tento explicar para as pessoas aqui a diferença de ensino remoto emergencial para a educação à distância, né? Que foi ali um processo que começou ali para poder resolver o problema de levar o professor até a casa do aluno, né? Mas a educação à distância é muito mais do que isso, envolve tecnologias, envolve a participação em tecnologias digitais e analógicas e assim. Então, me fala aí, professor, fala um pouquinho sobre a educação à distância. Surpreende quando fala que tem mais de 2 décadas, mais de 20 anos que você está trabalhando com isso. Quer dizer, a educação à distância não é uma coisa nova, né? Não, professor, então prazer enorme falar com vocês. A educação à distância, o que acontece nos dias de hoje, quando muita gente se surpreende, quando a gente fala que a educação à distância tem décadas, na verdade o que a gente tem nos últimos anos é a evolução da tecnologia. Mas eu mesmo comecei a trabalhar no início dos anos 2000 com educação à distância, na época ainda na educação telepresencial. Então a gente transmitia as no aulas... No Instituto Universal Brasileiro, por exemplo, né? Esse é mais antigo ainda e é um bom exemplo da educação à distância. É verdade. Era por correspondência, mas era ainda assim educação à distância, né? Era via Correios. Então as primeiras formações ali do trabalho as pessoas iam aos Correios, compravam sua apostila e estudavam à distância. O certificado chegava o certificado. E o material didático também, apostilas, mas também compasso, ferro de solda, enfim, tinha de tudo, né? Tinha de tudo. Depois nós passamos para a era do rádio também, que foi uma ferramenta importante de educação. Sim. Até chegarmos na televisão. O próprio telecurso 2º grau é um exemplo importante de educação à distância. É verdade. E nos dias de hoje, com a internet, aí a gente teve uma... Nós tivemos antes, inclusive, da internet, tivemos a educação à distância via parabólica, né? Via parabólica.
eu iniciei aí, no início dos anos 2000, na minha carreira de educação à distância, com as parabólicas e com via satélite para o Brasil inteiro. Pois é, mas eu vou te falar uma coisa, viu, Flávio? Eu comecei com educação à distância fazendo vídeos de educação para o Sistema Salesiano de Videocomunicação. Estou falando de 30 ou 40 anos atrás, falando sobre na Inspetoria São João Bosco, que é aquelas fitas que eram precursoras do VHS, a Betamax. Exatamente. Isso é bem antigo, né? E depois, complementando, e depois nós passamos pela educação à distância via VHS mesmo. Então a gente teve próprias Universidade Sim. Federal de Viçosa, Lavra, são algumas instituições que são referência no ensino à distância na área do agronegócio via VHS nessa época. Inclusive tivemos aí o Procap e o Procad também, eram programas estaduais para poder capacitar alunos e professores também, né? Exatamente. Também trabalhei no Pitágoras Tech, que era uma forma de preparação de professores através da parabólica mesmo. Aliás, Sim. quando a gente pensa em educação, ela tem um histórico maravilhoso, né? Temos, e a educação é o pilar principal. É uma frase que não é minha e não é nova, mas a educação é o pilar para a gente transformar a vida, transformar as comunidades onde qualquer pessoa esteja inserida. E quando a gente fala de educação à distância, ela rompe fronteiras. A gente sabe das dificuldades sociais, culturais do nosso país e da dificuldade de acesso, principalmente no ensino desde o fundamental, mas até chegar no ensino superior, a dificuldade que as pessoas possuem. E aí, com a educação à distância, acaba que a gente democratiza um pouco mais esse acesso à educação. No caso, a democratização, ela parte por um princípio de chegar até os lares mais remotos, mais longínquos, que têm dificuldade de transporte, né? O fator de deslocamento é um fator importante para o desenvolvimento na área da educação, né? E de levarmos bons professores, bons profissionais a esses mais diversos rincões do nosso país. A minha primeira experiência lá no início dos anos 2000, trabalhei também na área à distância de concursos públicos. Então, como que você pegaria ali um professor, um juiz de direito para levar para o gabaritado, referência no país na área dele, naquela cidade do interior ou muito distante? Então, a educação à distância levava esse professor a esses mais diversas distâncias do nosso país e do nosso estado. E depois nós tivemos aí uma regulamentação da educação à distância para ensinos de graduação, né? E a partir daí que nós tivemos faculdades, cursos de graduação formais, regulados pelo MEC, né? E como é que foi esse processo aí de formalização do ensino à distância? Se a gente falar do ensino superior, professor, inicialmente, fazendo esse recorte, hoje no Brasil nós temos quase 3.000 instituições de ensino superior ofertando educação à distância. Esse é um lado positivo, que hoje uma boa parcela das instituições de ensino estão se profissionalizando para a oferta de educação à distância. Por outro lado, a gente tem depois a gente pode falar um pouco disso, tem os gargalos que hoje a educação à distância no Brasil ainda é muito concentrada nos grandes grupos educacionais. Então a gente tem aí 3, 4, 5 grupos que detêm hoje mais de 50% do alunado, dos alunos do mercado de ensino superior à distância. Nos dias de hoje, 2023, a educação à distância hoje ela é muito mais flexível do que ela era há 10, 15 anos atrás, inclusive quando a gente fala dessa regulamentação do Ministério da Educação. Hoje, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, para você abrir uma unidade de educação à distância, primeiro, ainda temos alguns processos lentos no Ministério da Educação. Sim. Hoje, uma faculdade que deseja entrar para a oferta de educação à distância, ela vai demorar aí minimamente 2 anos para percorrer toda a trajetória aí de trâmites legais para conseguir a sua primeira autorização e aí começar uma primeira operação. Então é um processo ainda lento. Mas, por outro lado, hoje a gente já tem, fazendo alguns recortes rápidos aí, mais de 3 milhões de alunos do ensino superior cursando ensino à distância. Os últimos dados do Ministério da Educação também nos trouxeram alguns recortes muito interessantes. Hoje,
No ano passado, 2021, lembrando que o censo do Ministério da Educação sempre tem um ano de atraso aí na divulgação, mas dos dados de 2021, a gente vivendo a pandemia, 70% dos calouros do ensino superior no Brasil optaram pelo ensino à distância. Eu não estou falando do ensino remoto, do aluno que matriculou no presencial e estava tendo aula à distância. Eu estou falando do aluno que escolheu uma faculdade à distância, um curso 100% à distância, ou grande parte à distância. Então, 70% dos alunos em 2021 já entraram no ensino à distância e 30% no ensino presencial. Uma vez me perguntaram da seguinte maneira: a diferença de qualidade de ensino é uma outra questão, mas a questão do preconceito, não, você fez a educação à distância, é um curso menos qualificado que presencial. Quando é que eu vou poder fazer um curso à distância e terei o meu diploma equiparado com o presencial? Aí eu disse para essa pessoa que me perguntou: no dia quando a pessoa que estiver te contratando tiver feito o curso à distância, ele não vai ligar para isso. Ele saberá a importância que tem e a relevância que tem o ensino à distância em relação ao presencial. É exatamente isso, professor. Em algumas áreas, a pandemia facilitou também, quebrou essa barreira, porque da noite para o dia todo o mercado, inclusive as empresas, os treinamentos corporativos, Sim. as escolas de ensino básico, todas viraram, entre aspas, educação à distância, mas até hoje, cada vez menos, que a pandemia trouxe várias tragédias e coisas ruins para nossas vidas, mas, por outro lado, ela alavancou a educação à distância. Algumas pesquisas mostram entre 5 e 10 anos. Então, porque na verdade é um processo que já estava em curso, né? O que fez a pandemia foi antecipar essas decisões para que a educação estivesse mais tecnologicamente equipada para poder fornecer o ensino remoto, né? Ela acelerou esse processo, ela acelerou esse processo entre 5 e 10 anos, minimamente. Então, hoje, há 5 anos atrás, a gente enfrentava barreiras ainda. O próprio governo liberava um edital da Petrobras, por exemplo, e colocava assim: não é válido para curso EAD, não é válido para curso tecnólogo, que a gente já enfrentou essa barreira também. Então, tudo que é novo, normalmente surge essa resistência de pessoas que estão na gestão, que ainda falam: não, eu quero aquele curso 100% presencial de engenharia daquela universidade X. Então, são barreiras que vão sendo derrubadas. Hoje, vou botar entre aspas também o pós-pandemia, essa barreira foi derrubada. Então, hoje a gente tem algumas áreas do conhecimento, a gente pega áreas, por exemplo, da área de tecnologia, a própria, e aí é uma outra boa discussão, a própria área de licenciaturas hoje no Brasil, a grande totalidade, ou a graduação tecnológica, são os cursos de graduação de 2 anos, a grande maioria desses cursos hoje, mais de 80% dos cursos e dos alunos estão na modalidade à distância. Então, aliás, eu gostaria de fazer um adendo aqui, porque talvez até a totalidade dos cursos de graduação presenciais, eles têm uma parcela de disciplinas online. Não é verdade? Hoje eu sempre falo que não existe mais curso 100%. de graduação presencial 100%. 100% Hoje não existe. Hoje praticamente 100% das instituições, talvez tenha alguma aí que ainda esteja entrando, mas o Ministério da Educação hoje autoriza 40% de um curso presencial. Então, quando você fala: eu vou fazer um curso, vou dar um exemplo de um curso que não tem na educação à distância, vou fazer um curso de direito não tem. Mas quando eu chegar lá na universidade, sentar na carteira, aquele modelo que os nossos pais formaram, ou que nós formamos de segunda a sexta, em alguns casos, tinha aula, quando eu me formei, tinha aula inclusive no sábado, então era de segunda a sexta e sábado tinha aula de manhã na universidade. Hoje não existe mais. Esse aluno hoje ele vai 3 vezes por semana na universidade. Quando muito. Porque o restante hoje já está na educação à distância. O Ministério da Educação autoriza então esses 40% e existem várias discussões no Ministério da Educação, inclusive para romper essa barreira. Então o aluno vai decidir, a universidade vai decidir qual é a carga horária de presencialidade, qual é a carga horária de tecnologia dentro daquele curso. E também a questão do conteúdo, aulas expositivas que o professor está lá em pé falando, ele pode muito bem ser uma aula gravada, uma aula ao vivo,
E as aulas de laboratório, que tem experiências, que necessitam do contato físico, aí sim elas vão para o presencial. Então eu estou entendendo que a educação do futuro ela vai ser uma parte híbrida, né? Mas uma parte menor do que a parte estrutural, a parte mais expositiva de aula de conteúdo, principalmente nos períodos mais introdutórios, né? Perfeita sua análise, Luiz. É exatamente isso. A educação, ela já se torna cada vez mais híbrida, então um pouco de presencialidade com muita tecnologia, e o inverso também é verdadeiro. E o papel do professor também nesse novo cenário, ele muda. Porque ele aquele professor, mediador apenas, né? Ele é um mediador, ele é um mentor, ele é um curador de conteúdo, porque hoje também a gente tem muito conteúdo disponível. Então, o papel do professor, e muitas vezes, é de ser esse curador também, de falar, esse conteúdo é apropriado, esse conteúdo é raso, não vamos utilizar nesse momento, ou esse conteúdo está desatualizado, mas, em contrapartida, eu posso trazer um conteúdo direto da fonte, daquele... Eu vim da área de marketing, então vamos pegar lá, eu pego o principal pensador de marketing americano, eu posso trazer Kotler para apresentar uma palestra dele ali na sala de aula para todos os meus alunos e assim por diante. Então a gente consegue ter essa interatividade que eu não tinha, ou que eu ficava preso há anos atrás mostrando o livro. Vamos ler esse artigo aqui e vamos debater. Eu posso fazer isso, mas o meu papel hoje, eu tenho muito mais ferramentas para apresentar. E como a gente sabe que cada aluno tem sua forma de absorver esse conteúdo, então aquele aluno que gosta de ouvir um podcast sobre aquele assunto, ele pode ter acesso. Eu prefiro o vídeo, então eu vou ter acesso ao vídeo. Eu vou ler o livro e assim eu vou fazer um mix de cada um desses modelos para buscar o melhor aprendizado. É um pouco disso. Se for tentar assim fazer uma enumeração das vantagens do ensino à distância, considerando aí uma comparação com o ensino presencial, evidentemente a gente tem que considerar que alguns alunos eles têm assim a predileção e a resistência a disciplina de estar em frente ao computador para estudar. Existem alguns fatores que são, vamos falar assim, hábitos, né, que deviam ser suplantados. Mas existem umas vantagens, você poder reprisar a aula, assistir novamente uma aula que você não entendeu direito. Quer dizer, você pode me dar um panorama das vantagens do ensino educação à distância, o ensino à distância em relação à aula presencial? Professor Luiz, eu sou até um pouco suspeito aí como pesquisador, professor da área, profissional que está aí há muito tempo, então vou me colocar aqui como um grande defensor das vantagens da educação à distância, né? Sim. Mas um primeiro ponto, eu acho que eu até comentei, a questão de você ter acesso via educação à distância a grandes instituições de ensino, aos melhores professores. Sim. Hoje você acessa cursos de Harvard ou da Fundação Getúlio Vargas gratuitamente com certificação. Então esse é um ponto muito positivo. Ter acesso então a esses melhores professores para enriquecer o conteúdo. A questão da flexibilidade. Então o profissional, o aluno que viaja, tem muita ocupação, então eu posso... É uma frase famosa nas campanhas de educação à distância, você estuda quando e onde você quiser, puder, claro que tem que estudar, então depois a gente fala dos riscos, tem gente que acha que, então depois eu faço, e aí acaba não tendo esse sucesso todo. Eu gosto de falar muito ainda da questão da interatividade, das novas tecnologias, de gamificação, realidade aumentada, laboratórios virtuais, 3D, então assim, tem muita coisa aí que a educação à distância tem apresentado. Simuladores também, né? Simuladores têm sido uma revolução, inclusive no ensino da área de engenharia, da área de saúde. A pandemia alavancou muito isso. E, para não me estender muito, eu coloco um outro ponto ainda que, no Brasil, principalmente, é um cenário diferente dos Estados Unidos, de alguns países da Europa, mas no Brasil a educação à distância entrou com mensalidades um custo muito baixo. Então, hoje ainda a educação à distância quando é menos, mas eu vou jogar uma média aqui, ela custa 20%, 25% de um curso presencial. Então acaba que isso também amplia o público da educação à distância, favorece a entrada de novas pessoas. Tem uma pesquisa que eu gosto muito na universidade, a gente faz ela e reflete o cenário do Brasil. Na educação à distância, a pessoa que consegue o diploma,
na grande maioria dos casos, em mais de 75% dos casos, ele é o primeiro diploma, ele é o primeiro curso superior da família toda. É verdade. Então, a educação à distância, então, ela consegue abrir essa acessibilidade, essa democratização. A gente sabe que tem problemas ainda de outros aspectos no país, mas eu colocaria aí, além da tecnologia, da flexibilidade, dos grandes conteúdos, dos grandes professores, essa questão da precificação para que o aluno tenha acesso ao ensino superior, ou a pós-graduação, ou, a gente não comentei aqui, mas o próprio EJA, Escola de Jovens e Adultos, Ensino de Jovens e Adultos, também tem utilizado bastante da educação à distância, como o concurso público, dentre outras áreas que a educação tem aberto essas fronteiras. Olha, quando você fala assim sobre o concurso público, enfim, existe uma diferença. No meu entendimento, se eu estiver errado, eu gostaria que você me colocasse. Para o aluno que tem um interesse em passar em concurso público, ele vai lá e compra o cursinho dele e assiste às aulas. Mas quando ele está pensando na graduação, que ele precisa de um diploma, ele quer aula presencial, ele quer a participação em sala de aula, ele prefere ir à aula do que estudar. Como é que essa diferença ela pode ser, vamos falar assim, temperada para os dois modelos de ensino, o remoto e o presencial? Eu falaria hoje dois cenários. O primeiro, se a gente voltasse ao tempo aqui, há 10 anos atrás, pouco mais, a gente tinha um perfil do aluno de educação à distância, se você pensar assim me dá um retrato, o Janones, do perfil do aluno de educação à distância em meados dos anos 2000 ali, 2005, por ali. Eu falaria até um pouco mais. Eu falaria assim, era uma mulher em torno dos seus 35, 38, 40 anos, professora, que tinha feito ali um curso de formação e aí estava buscando agora uma complementação, uma licenciatura, uma pedagogia. Então esse seria a fotografia, vamos chamar assim, desse aluno da educação à distância há 15 anos atrás. Hoje, no último relatório do Ministério da Educação, esse aluno, essa mulher de 38 anos que fazia pedagogia, hoje ela já é uma jovem mulher de 21 anos. Então, o que a gente enfrentava, que a educação à distância no primeiro momento foi o público mais velho, que estava no mercado de trabalho, que não tinha tido a oportunidade de acessar o ensino superior, hoje a idade está muito próxima entre o aluno da educação à distância e o aluno do ensino presencial. Então, esse é um dado concreto do Ministério da Educação. Outro segundo dado que acho que eu comentei rapidamente, que na entrada dos calouros, hoje a educação à distância representa no Brasil praticamente 50% de todos os alunos do ensino superior fazem educação à distância. Vou te dar uma curiosidade que saiu no último censo do Ministério da Educação. O estado do Pará, mais de 70% dos alunos, e aí reflete um pouco das vantagens da educação à distância. O Pará é um estado com muitas distâncias, dificuldade de acesso nessas cidades mais distantes. Mais de 70% dos alunos do ensino superior no estado do Pará fazem educação à distância. Em Minas Gerais, também com todo o seu tamanho, no último dado do Ministério da Educação, 49,5%. Se fosse pesquisa eleitoral, eu ia falar que era empate técnico. Então, praticamente 50% dos alunos em Minas Gerais hoje já fazem educação à distância. Então, isso tem sido algumas barreiras que o ensino EAD tem derrubado. Hoje a gente tem, vou te respondendo finalmente, a gente tem ainda uma, entre aspas, preferência do aluno na área da saúde, principalmente. A gente tem hoje as questões legais do MEC, né, do Ministério da Educação, por exemplo, a gente comentou do direito, o direito a própria medicina, a medicina veterinária, são cursos que não existem na educação à distância. Então, mas nos demais, mesmo cursos como fisioterapia, biomedicina, são cursos que hoje já existem a oferta na educação à distância, mas a gente percebe uma preferência do alunado pela educação à distância, pela educação presencial ou pela educação híbrida, semipresencial. Então ele vai 2 vezes à universidade para fazer ali as aulas práticas, os laboratórios,
conversar com a turma, com o professor, e aí o que era aquela teoria, ele faz à distância, ele faz remotamente. Então, agora, se eu passo esse mesmo recorte para os cursos da área de gestão e licenciaturas, Sim. aí já é o inverso, eu já tenho uma grande maioria dos alunos. Há 10 anos atrás, Luiz, eu era professor em Belo Horizonte e foi o boom, um pouco mais, o boom da graduação tecnológica. Você vai lembrar 2 disso? anos, lembro. 2 anos, então você fazia ali processos gerenciais, gestão financeira, E gestão vale de como um recursos curso humanos. superior. Curso superior. É. Olha a propaganda. De apenas 2 anos, conteúdo específico. Então, assim, eu tinha prédios ali, eu dava aula num campus no Barro Preto, era um prédio de 18 andares só de graduação tecnológica. Eu sei onde que é. Milhares e milhares de alunos. Agora, veja bem, você falou isso. Hoje não existe mais esse prédio, tá? não. Virou tudo à distância. Virou toda a distância. Mas você colocou um aspecto aí, por exemplo, do direito. O curso do direito, se você pensar, você tem várias disciplinas que são expositivas, para não falar todas, né? E você tem lá, por exemplo, o PJE, que é o processo judicial eletrônico, você tem lá audiência de custódia feita remotamente, você tem vários procedimentos que são eletrônicos em si, né? Que são remotos, né? Muda todo o paradigma do escritório do advogado. Existe sim essa demanda para ter ali uma reunião presencial, mas vamos falar assim, no varejo do direito, você tem uma lógica de pensar o seguinte: não, o curso merecia ter um hibridismo maior, ou pelo menos para não falar que é totalmente remoto. Existe uma certa tendência jurídica de barrar isso para poder conter a quantidade de profissionais no mercado, dificultando para os alunos, e quer dizer, existe uma questão política que vai frear essa possibilidade do curso de direito ser EAD, ou não, ou isso aí é porque realmente o curso precisaria de ser a OAB não autoriza, o MEC não autoriza, sei lá quem não autoriza o curso ser EAD, porque é mais importante do que os outros, que deva ser presencial, levando em consideração que o PJE é um processo jurídico eletrônico, audiência de custódia remota e vários outros processos que são feitos no âmbito da justiça serem totalmente remotos. Você fez um ótimo resumo do cenário atual que a gente enfrenta nas questões do direito à distância. Basicamente, como é que eu posso falar? Você tem um curso que tem afinidade, sinergia para ter educação à distância, talvez um dos primeiros seria o curso de Direito. Vou fazer um segundo recorte. Se a gente pensar hoje, um aluno que acabou de se formar em Direito e ele vai fazer o preparatório para a OAB, hoje, vou jogar o número para baixo, mais de 70% dos cursinhos preparatórios para a OAB, para não falar que o número é maior, já são à distância. Olha, eu não sei se você é capaz de me indicar algum que seja presencial. Para te falar a verdade, eu acho que os que são presenciais, pelo menos o que eu conheço, ele é uma plateia para a gravação do curso à distância. Ô Luiz, eu trabalhei em pelo menos 4, 5 em Belo Horizonte nessa área, e desses 5, 4 eu tenho certeza que estão fechados. Foram todos para a educação à distância. Quando você fala de pós-graduação na área de Direito, é a mesma coisa. Praticamente 100% dos cursos de pós-graduação hoje são à distância na área do Direito. Sim. O que acontece, e aí eu vou tomar muito cuidado com as minhas palavras, porque eu tenho, sem ser político aqui, professor, são duas análises importantes. Hoje, basicamente, o curso de Direito ele não existe na modalidade à distância por pressão, e aí entenda a pressão até de uma forma positiva, da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. O próprio Ministério da Educação já, em 2 momentos distintos, fez a liberação de um curso de Direito à distância e rapidamente a portaria caiu por pressão da Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados, ela defende, entre aspas, que seria primando pela qualidade do ensino,
pelo número excessivo de advogados que já tem no país, etc. Mas eu nem iria para esse lado de defesa se eu estivesse do lado da defesa OAB, do OAB. Uhum. Da OAB, porque a OAB já faz esse crivo em relação à prova da OAB. Então eu posso ser um bacharel de direito, mas se eu não tive uma boa preparação, ou por algum motivo eu não consegui a carteirinha da OAB, eu não sou advogado. Então a OAB já faz o papel dela. Mas hoje, no Brasil, das 3.000 instituições de ensino no Brasil, a gente tem a grande maioria dessas instituições são pequenas faculdades. São pequenas faculdades de até 1.000 alunos, 1.200 alunos. E com a pandemia, essa base ainda diminuiu. As faculdades que tinham... Já ouvi dizer que os cursos de direito no Brasil, somados, as instituições somadas no Brasil, é maior do que a metade do resto do mundo. Tá entendendo? Eu não tenho o número de cabeça, mas o número é muito grande. O número é muito grande, eu posso levantar depois. Mas a defesa que, e eu estou do lado do curso de Direito EAD, na universidade que eu estou hoje, a gente já está com o curso pronto para lançar, a gente já passou por visita do MEC, já foi aprovado, falta só a publicação no Diário Oficial. Nós e mais algumas instituições do Brasil. Mas um lado que a OAB colocou muito superficialmente, mas que eu acredito que seja o ponto de maior relevância, é que a partir do momento que eu entro com o curso de Direito à Distância, as pequenas faculdades do Brasil, que empregam ali 30, 40 professores, na grande maioria professores da área do direito, advogado, juiz, o procurador, o promotor daquela cidade, que é o professor daquela cidade, delegado, aqueles cursos vão acabar da noite para o dia. Porque aquela faculdade do interior, eu venho do Pontal do Triângulo Mineiro, da minha cidade natal lá, que chama Iturama, tem lá a Grande Iturama. Tem lá. Você sabe as cidades que compõem a Grande Iturama? Ituiutaba, Uberaba, Uberlândia? É tudo Grande Iturama ali. Tudo Grande Iturama. A gente vai até ali perto de Araxá. Exatamente. Então a Faculdade de Direito de Iturama tem lá seus 400 alunos, tem seus 30, 40 professores e tem a sua mensalidade lá de R$800, que dá sustentabilidade financeira para aquela pequena faculdade. Sim. Amanhã, quando sair a autorização de um curso de Direito à Distância, na mesma Iturama, hoje a gente tem lá mais 3, 4, 5, 6 faculdades à distância. E que vão lançar na noite pro dia o curso de Direito a R$199. Então, aquele aluno que olha e fala, pô, eu pago 800, aqui eu vou pagar 199, eu vou pagar 199. A carteirinha da OAB é a mesma? Então, talvez eu tenha aula com o professor Luiz Flávio, que vai estar lá em Belo Horizonte, vai transmitir, etc. Então, eu vou escolher esse curso. E aí, então, vai ser eu falo que pelo menos 50% do mercado dessas pequenas faculdades morrerão a partir do momento que a gente tiver o curso de Direito à Distância. Então, esse é um lado que a OAB olha pouco, mas que eu olharia mais. Isso falando das desvantagens. A vantagem, eu já comentei, é de pegar os melhores professores, o melhor conteúdo e colocarmos dentro das pequenas cidades, levar o direito, que é um curso que eu acho que é uma base importante para grande parte do país, levarmos esse conhecimento para todas as pessoas. Eu defendo, para não ficar em cima do muro, a abertura do curso de Direito, mas que a OAB se preocupasse com a regulação da qualidade e dessa oferta, para que o mercado não ficasse refém apenas de 3 ou 4 grandes grupos que dominam o mercado, né? E priorizando o resultado, posso falar bem diretamente, o resultado financeiro ao invés do resultado acadêmico e de qualidade na sala de aula e de formação daquela comunidade também, que não é só levar o ensino para aquele aluno que vai estar com o celular na mão, mas mudar o contexto local daquela cidade, através do núcleo de prática jurídica, de trabalho social, de outras ações que cada faculdade desenvolve nas suas comunidades. Sim, eu defendo muito a socialização acadêmica, professor. Acho que é importante o papel social de integrar os alunos, que através desses relacionamentos que você vai construir um conhecimento através das relações sociais dentro do ambiente acadêmico. Isso é importante. Agora, a gente não pode desconsiderar. Eu nem imagino, nem agrado muito dessa ideia de uma faculdade ser 100% online, porque eu acho que esse papel social é importante. Mas, por outro lado, existem alguns aspectos que o ensino presencial ele não consegue comportar, como, por exemplo, a capacidade de condensação do conteúdo na aula eletrônica.
Eu sou defensor das tecnologias da educação e sei que você pode resumir uma aula que vai ter menos interferências de alunos perguntando e aquela conversa arrastada na sala de aula, porque vai direto ao ponto. E aí sobra tempo para a gente ir para a biblioteca, sobra tempo para poder ir para seminários. Compreende? Então, quer dizer, isso é uma forma de que é o equilíbrio entre o ensino remoto, o ensino à distância, para o ensino presencial. Você não concorda? Concordo plenamente. Tem um professor pesquisador que eu admiro muito, que é o professor João Vianney, foi um dos precursores da educação à distância lá em Santa Catarina, na Unisul, e ele fala que a gente vive uma geração hoje dos alunos polegares. Então, um aluno que nasceu ali com o celular na mão e ele tecla rapidamente com os 2 dedos. Então, que esse aluno ele tem uma ansiedade ali de receber esse conteúdo de uma forma mais, entre aspas, amigável. Eu complemento ainda que a gente vive uma geração de alunos que assistem videoaulas, na área de concurso público isso é quase totalidade, estou brincando aqui, que assistem na velocidade 1,5, 2, ele não tem mais a paciência. 3. Velocidade, não estou brincando, não é exagero. Na velocidade. Agora, tem um curso aí que oferece a velocidade 4 e tem gente que assiste. Não como a primeira exibição, mas como um replay. Velocidade 3 é normal de assistir. É impressionante. Então, é isso. Então, esse aluno que está vou parar na velocidade 2, nem cheguei na 3 e na 4. Esse aluno que já se habituou a assistir a velocidade 2, chega para uma aula tradicional e o professor fala, eu vou aqui no quadro anotar a matéria. Copia no quadro? Assim, eu penso para morrer. Esse copiar no quadro, eu falo que ele já morreu, porque o aluno fica olhando para o professor meia hora, depois ele fala assim, fulano, tira a foto e manda no grupo de WhatsApp da sala. Então... Mas é exatamente isso que acontece, exatamente, né? Eu vivo diariamente esse dilema entre aula EAD e disciplinas EAD e disciplinas presenciais. Eu vejo assim esse desequilíbrio que tem. Realmente é muito, muito complicado. Agora, uma coisa que é notado, que os campos estão vazios. Você pode chegar em qualquer instituição, os campos estão vazios. Assim, existe uma quantidade de alunos, mas não era mais como a gente passeava e trafegava nos corredores. E aí? Como é que você vê essa ocupação dos campos, dos campi? Esse é um cenário real para todas as instituições, das públicas, as privadas, ou muito para as privadas e também para as públicas. Eu trabalhei com o padre Geraldo Magela, que foi reitor da PUC Minas muitos anos, dentre outras, e ele tinha algumas frases que me marcava muito, e uma delas era que numa escola, numa instituição de ensino, até as paredes precisam educar. Então, sendo saudosista aqui do padre Geraldo Magela, pegando essa frase que até as paredes educam, os campi, os espaços físicos hoje das escolas, das universidades, principalmente, eles precisam ser reinventados. Eu fui recentemente visitar uma universidade em Santa Catarina, onde eles pegaram esse campus, que estava praticamente ocioso, porque o aluno vai cada vez menos dentro desse espaço e opta pela educação à distância, pelo ensino híbrido. O ensino presencial nós já falamos que não tem aula todos os dias, e agora eles estão pegando grandes empresas e levando para dentro desse campus. Então, você passeia por aquele espaço físico, aí você tem uma academia de ginástica que é de uma franquia grande que está lá dentro e atende os alunos, mas traz a cidade também para dentro do campus universitário. Ele pega a parceria com 2, 3, 4, 5 grandes empresas daquela cidade, e aquelas empresas desenvolvem laboratórios dentro daquele campus. E, por outro lado, também utiliza o professor, que a gente está falando do espaço físico, mas o professor também teve uma perda de carga horária, porque ele não tem mais aquela quantidade de aluno na sala de aula. Então, eu que tinha 40 horas, passei para 30, em alguns casos 20, 10 e assim por diante. Então, aquele professor também é utilizado para fazer pesquisa junto àquelas empresas, junto àquele trabalho prático com órgãos públicos e assim por diante. Então, o que eu vejo hoje que a gente vai ter também um campus híbrido, pegando a palavra que a gente já discutiu aqui do ensino híbrido. Então a gente vai precisar ter um campus híbrido, onde eu tenho envolvimento, eu trago parcerias para dentro desse espaço físico, eu vou buscar atividades esportivas para dentro desse campus físico, tem um grupo
dos maiores grupos do país que eu vi recentemente, que estão construindo um projeto de construção de hotéis dentro do campus. Então, assim, pode ser um hotel, mas o aluno também pode se hospedar, o aluno principalmente do curso de medicina ou de um curso que ele venha de distância. Então, aproveitando esse espaço ocioso, eu vou criando novas alternativas ali. Mas, para resumir de uma forma muito objetiva, eu vejo como a maior alternativa o relacionamento com as empresas. E aí, essa empresa também sendo um pilar da construção desse aprendizado dos alunos. Porque o aluno também não quer ter só a teoria, ele quer ir para a prática, ele quer botar a mão na massa, seja no presencial, seja na educação à distância. Então, se eu tenho um laboratório daquela empresa ali, aquele aluno desenvolve o trabalho prático com essa empresa, com um profissional daquela empresa, eu acho que a gente resolve alguns problemas aí com esse casamento instituição de ensino e mercado de trabalho, mercado industrial, seja qual for. Entendendo o conceito aí de empresas como clínicas, na área da saúde, né, na área de laboratórios, enfim, de várias outras tecnologias que podem ser incorporadas dentro dessa lógica que o senhor falou, né? Startups, área de esporte, eu defendo muito que tem essa dobradinha, essa integração de educação com esporte, eu sou apaixonado e acho que o Brasil ainda a gente está na 8ª divisão quando a gente fala da dobradinha educação e esporte. A gente precisa disso, a gente adora olhar a televisão e falar, olha a liga lá de basquete universitário dos Estados Unidos, olha aqui não sei o quê, mas as instituições de ensino fazem pouco e o governo incentiva pouco essa dobradinha educação e esporte. A gente precisa disso, porque os dois pilares, sem ser redundante aqui, mudam a vida da pessoa envolvida, muda a vida daquela sociedade. Uma comunidade que tem ali uma quadra de esporte é melhor que uma comunidade que não tem nenhuma atividade esportiva. Uma comunidade que tem uma quadra de esporte, uma boa escola, uma boa instituição de ensino, com certeza é uma comunidade mais evoluída do que aquela que não tem acesso a esse bem tão valioso. E você acha que pode haver uma pseudo desincompatibilização dos conteúdos pedagógicos, curriculares, do curso com esse campus tecnológico? Assim, estou dizendo, eu posso muito bem fazer uma graduação numa instituição, vamos falar assim, que não é aquela que tem esse campus, e ter também uma outra relação com um campus universitário genérico, vamos dizer assim. Você vê essa lógica funcionando como um campus tecnológico ideal para todas as tecnologias voltadas para aquela determinada área do conhecimento. Por exemplo, com certeza. Seria uma especialização, partindo aí para uma especialização em cada campus desse, sabe? Um campus voltado para a área de ciências gerenciais, um outro campus voltado para a área de engenharias, outro das ciências da saúde, né? Quer dizer, acho que essa lógica de você ter uma faculdade concorrendo com a outra não me parece ser uma lógica muito economicamente viável a longo prazo. Concordo plenamente, professor, e falo mais ainda, se fosse usando aqui o boné de consultor, sim. Se fosse para eu dar uma dica para as instituições de pequeno, médio porte do Brasil, eu iria para a especialização. Quanto mais focado, referência em determinada área, maior valor agregado eu vou ter. Eu vou citar aqui rapidamente 2 exemplos. Minha esposa, ano passado resolveu fazer uma pós-graduação em neuropsicologia, e aí, como toda aluna, foi pesquisar, falou assim, onde eu vou fazer essa pós-graduação? E aí, primeiro dado que ela encontrou, que praticamente não existia esse curso presencial. Segundo dado, muitas opções, algumas opções, nesse caso nem tinha muitas, mas algumas opções à distância. E aí dos valores mais de 8 a 80. Né? E aí, a mesma coisa. E ela olhou e falou assim, mas eu perguntei para ela, o que você quer? Ela falou assim, eu quero qualidade, eu quero ter acesso aos melhores professores, eu quero poder trocar, discutir, eu não quero simplesmente o diploma, o certificado. Eu tenho que aprender, porque ela tem uma migração de carreira, etc. E aí, entre as 2, 3 opções que sobrou, ela escolheu, vou até fazer o merchan aqui rapidinho, ela foi para o Albert Einstein. Então, assim, vou para o Albert Einstein, inclusive em Belo Horizonte, tem uma unidade deles.
Por quê? Porque ela falou assim, é exatamente isso. Quando a gente fala, eu quero fazer algo na área da saúde, eu escolhi essa marca, todo mundo já tem uma primeira sensação positiva. Fala, lá tem qualidade, os professores são bons, a estrutura física é boa, tem um bom com o mercado, tem isso, aquilo, etc. Então isso muda muito o posicionamento das instituições que se posicionarem dessa forma, pautado em qualidade, pautado em referência. Tem espaço para todo mundo, mas eu acredito que no médio e longo prazo, essas instituições que vão sobreviver. E na própria Universidade de Uberaba, a gente lançou recentemente um projeto que chama Universidade do Agronegócio. E aí era exatamente por quê? Porque o agronegócio tem crescido, o Centro-Oeste tem tido uma demanda, Minas Gerais, Centro-Oeste, vários estados no Sul também, uma demanda muito grande para o agronegócio. Então, você tem uma penetração muito mais forte quando a pessoa que está na área do agronegócio fala, eu quero estudar, eu vou procurar um curso aonde? Eu vou procurar na Universidade do Agronegócio, porque ali eu tenho um time seleto de pesquisadores, de professores, de pensadores sobre aquele determinado assunto. Eu, particularmente, acredito muito nessa estratégia para médio e longo prazo para as instituições. As instituições hoje que só posicionam por preço baixo, eu acredito que no médio prazo estão fadadas ao fracasso. Agora, quando você pensa aí nessa contramão dessa lógica, a gourmetização das grandes marcas de marketing voltadas para a educação, elas têm um poder de influenciar na escolha, na decisão de escolher determinada instituição. Agora, isso é realmente relevante para a qualidade do ensino ou o preço ali também é o que está dando mais oportunidade para a Unisquina e sair ali tendo uma quantidade de alunos maior? Os dois cenários hoje são verdadeiros, Luiz. Hoje, infelizmente, eu vejo uma briga acirrada. Hoje a gente tem no mercado 5 grandes grupos, pelo menos cada um aí. Tem grupos no Brasil hoje com quase 1 milhão de alunos. A gente está falando aí que o Brasil tem 6, 7 milhões de alunos no ensino superior. Uma única marca tem 1 milhão. Então, e outras marcas próximas desse número, com 800 mil, 600 mil, 500 mil alunos. Então, essas grandes marcas, hoje, a grande maioria, elas têm uma briga simplesmente para colocar mais alunos e para apresentar um bom relatório trimestral ali para os investidores da Bolsa de Valores, apesar que aí eu não sou da área de economia, mas eu não consigo entender porque tem marcas dessas que estão há 14, 15 trimestres apresentando resultados negativos, mesmo ali com uma quantidade absurda de alunos. Mais de 500 mil de 500 mil alunos ali na sua base. Mudando... Então, isso, a meu ver, é um prejuízo para todos. E aí, roubando a sua palavra aí, a gente brinca também muito das unisquinas. O aluno, eu acho que ele precisa ter essa consciência de onde eu vou. Porque uma graduação, uma pós-graduação, uma formação qual for, é um casamento. Você não deleta isso do seu currículo. Você não fala, eu não vou falar que eu formei naquela universidade mais. Então, e o mercado de trabalho, ele olha isso. Eu acho que hoje, eu tenho certeza, o mercado hoje, ele olha muito mais o nome da instituição que você formou, se é uma universidade, se tem qualidade, se tem credibilidade, se tem uma pesquisa, se tem um professor de qualidade, do que se é presencial, do que é EAD. Então, se você tem aquele grupo de grandes universidades que o aluno fez um curso, a pessoa não vai te perguntar, mas esse curso foi à distância? Eu fiz um curso de pós-graduação, fazer outra propaganda aqui na Universidade de São Paulo, na USP, que foi totalmente à distância. Foi um dos melhores cursos, vou falar com cuidado aqui, quase que melhor do que o meu mestrado, que ninguém nunca me questionou. Já não, esse curso que você fez na USP foi presencial ou à distância? Porque a marca é positiva, a marca é boa, os professores são pesquisadores de ponta. Então não tem a preocupação ali se é presencial ou EAD. E por outro lado, há alunos que estão interessados apenas no diploma. É o diploma que vai fazer a diferença, não importando na qualidade do aprendizado, né? Tem isso também. Tem isso e tem regras, quando eu falei que o próprio governo precisa balizar melhor, principalmente no funcionalismo público, a gente tem algumas progressões de carreiras que se eu faço uma pós-graduação eu ganho ali mais. Exatamente. Era isso que eu estava tentando rodear no assunto. Né? Eu vou botando o dedo na ferida. Eu ganho mais de aumento salarial. E aí, por incrível que pareça, hoje mesmo recebi uma propaganda,
e normalmente eu só recebo, mas essa eu fiquei tão impactado negativamente que eu respondi, que a pessoa mandou assim: sua oportunidade de fazer uma pós-graduação, na verdade 2 cursos de pós-graduação por R$300. Paga 2 e leva, paga 1 e paga meio, né? Na bacia, é no quilo, né? Porque a pessoa precisa encher o currículo, né? Então colocar, eu tenho 3 MBA, 4 especializações lato sensu, 2 mestrados. Eu não me segurei e ainda perguntei, Luiz, assim, mas nesse preço não tem nem professor. Aí o vendedor, e eu passando como candidato, o vendedor do outro lado acho que ficou magoado com a minha pergunta, falou assim: tem gente que gosta. Eu falei. Agora, focando a nossa conversa aqui para a educação pública, né? Esse também envolve educação pública, educação à distância. Você percebe que são poucas as ofertas de disciplina, de cursos EAD de instituições públicas, né? Em relação aos cursos presenciais. Como é que está essa lógica de funcionamento? Hoje o ensino superior público no Brasil, a oferta é mínima. Praticamente inexistente. Vou jogar um número, ela hoje representa aí de 5 a 7% da base de alunos da educação superior à distância. Eu acabei de falar que no ensino privado ela já representou 70%, no último censo foram 70% dos calouros foram para ensino à distância. Quando eu falo do ensino público, só 7%. Então, é um número muito pequeno por N fatores. A gente ainda enfrenta um conservadorismo das universidades públicas, das boas universidades públicas, que eu acho que tem um papel de suma importância, inclusive para se posicionar perante a qualidade do que é ofertado e falar: não, eu tenho aqui uma educação à distância de qualidade, referência, com os melhores professores, com as mais novas tecnologias. Então é muito pouco. O próprio Ministério da Educação investe pouco nessa formação dentro das instituições públicas. Eu acredito muito que, além do ensino superior, as instituições públicas poderiam ser um pilar importante na capacitação, na atualização docente. Hoje a grande maioria dos professores formados estão na educação à distância desses grandes grupos. Então, muitos desses professores chegam ainda não completamente preparados para a sala de aula. Então, a universidade pública poderia entrar com formação de pós-graduação ou complementações à distância para esses alunos. Eu comentei do ensino de jovens e adultos, que o governo também poderia trabalhar, eu acredito, fortemente em relação à educação à distância. No ensino médio agora, com o novo Enem, não sou especialista nessa área, mas como a gente tem as trilhas ali de aprendizagem do aluno e uma trilha de formação profissional, eu acredito que a educação à distância ali, parcerias também com essas grandes empresas, com muita tecnologia, laboratório, mão na massa ali, realidade aumentada, que a gente já conversou um pouquinho, poderia ser um pilar importante para levar a educação para todos os cantos do país e garantir a universalização, a qualidade. Sem me estender muito, eu acredito que a educação à distância no Brasil, ela poderia ter um papel muito forte no ensino de idiomas. O Brasil, você conhece a expressão que a gente fala muito, é um país continental, mas é um continente fechado. A gente discute muito pouco sobre os países latino-americanos, a gente não quer estudar espanhol, a gente não quer saber sobre o que está acontecendo no Peru ou na Argentina. A gente olha para dentro. Quando você vê no jornal, 5 segundos, no Peru aconteceu isso, pronto, acabou. E aí eu acho que a educação à distância poderia abrir essas fronteiras maiores, esse intercâmbio com os países vizinhos, com os nossos vizinhos, ou inclusive com o mundo. Mas ainda é muito, muito incipiente. Para dar o último dado, Luiz, para não falar que não tem luz no fim do túnel, essa semana o novo ministro da Educação colocou alguns pontos de prioridade, né? O Camilo Santana colocou ali quais seriam as prioridades do Ministério da Educação e eu destaquei, pincelei 3 que eu acredito que a educação à distância poderia ajudar, que ele colocou a questão do Brasil alfabetizar as suas crianças no tempo certo.
Então, assim, hoje tem muita gamificação, muito jogo que a gente poderia utilizar para as crianças que já nascem ali, boa parte, habituadas com a tecnologia. A questão do tempo integral nas escolas, eu acho que aí a educação à distância poderia complementar a parte desses conteúdos. E um último projeto que é arrojado, que ele colocou, que o Ministério da Educação destacou, que é colocar banda larga em todas as escolas públicas do Brasil. A gente fala muito, mas porque você, eu, muitos de nós que estamos aqui falam assim, pô, eu tenho internet em casa, eu tenho internet no meu celular. Acessibilidade nos dois sentidos. Acessibilidade com relação até o acesso à informação, acesso à conexão, né? E acesso ao conteúdo, né? Exatamente isso. Então, acho que esses são pontos importantes aí pra gente ficar atento de como que a tecnologia e a educação à distância poderão ser pilares importantes da educação pública nos mais diversos níveis de ensino, do ensino superior ainda, que é muito incipiente, por incrível que pareça, até o ensino fundamental e outros níveis de ensino, que eu acredito que a educação à distância pode ser e será importante nos próximos anos. Só para frisar um pouquinho o que você falou aí, Janones, com relação às instituições públicas de ensino superior, que elas têm uma oferta muito tímida de cursos à distância. No entanto, por exemplo, eu que sou aluno da UFMG, faço uma pós-graduação lá, mas aí é pela Fundep, onde a maioria dos cursos lá sim, são à distância. Quer dizer, não há um contrassenso nisso? Quer dizer, a graduação a gente não vai oferecer não, mas a pós-graduação que é paga, aí sim, aí você pode oferecer online. E não tá meio na contramão aí, o que você está achando desse entendimento assim? Está totalmente na contramão. Eu fui seu colega, então, eu fiz também uma pós-graduação na UFMG, tempos atrás, na Faculdade de Administração, que também foi paga. Essa pós-graduação que eu fiz na Universidade de São Paulo também foi paga. Então, essa é uma discussão que já se estende aí por muitos anos, que eu vejo um distanciamento do Ministério da Educação para colocar o dedo nessa ferida e falar, precisamos ofertar, vamos fazer inclusive uma escolha aqui de quais áreas, de acordo com questões regionais. Porque é muito engraçado, você tem a graduação, ela é presencial, a pós-graduação, o lato sensu é pago, aí você tem online, e o estrito sensu, mestrado, doutorado, aí também é presencial. É gratuito. E é gratuito. E é gratuito, né? Onde é gratuito tem que ser presencial, aí você vai justificar aí o investimento em corpo docente, em estrutura, em campo, né? Enfim, eu acho que... E tem uma frase, eu esqueci agora a pessoa que falou, é um executivo que falou que o Brasil não é para amadores. Não é para amadores, né, Luiz? Então, assim, e é isso, porque quando a gente fala do mestrado e doutorado, a gente comentou muito do direito, é outra coisa. Só no Brasil o Ministério da Educação não autoriza mestrado e doutorado à distância. Aí você fala, mas eu vou ser pesquisador, eu vou estudar ali, eu posso me dedicar, eu posso fazer um modelo híbrido, que eu vá ali uma vez por mês na universidade, encontro o meu professor, etc. Não. Até anos atrás, uns 3 anos atrás, posso estar errando a data aqui, o Ministério da Educação liberou um primeiro edital, as universidades todas se candidataram e a resposta foi que ninguém foi aprovado para oferecer um mestrado à distância. Nem as universidades públicas tiveram autorização para oferecer um mestrado, um doutorado na modalidade à distância. Aí, e quando a gente fala disso, a gente está falando assim, o Brasil tem mais de 5 mil municípios. Então tem uma quantidade muito pequena de municípios hoje que existem mestrados e doutorados. Então, como é que eu vou levar uma formação de qualidade para as mais diversas cidades do país, do nosso estado, se eu não posso oferecer um ensino híbrido no mestrado ou no doutorado? Ou mesmo está totalmente na contramão. Eu não sei se ele está na contramão ou se está com o carro desligado, Luiz, para falar a verdade. Porque... Eu tô mais pensando na trincheira no caminho, falando assim, aqui vocês não passam não. Quer fazer, vamos segurar a quantidade de mestres e doutores aqui na CAPES, vamos ter menos mestres e doutores, porque senão fica aquela coisa, né? Antigamente, quem tinha um curso superior era um doutor. Aí depois, não, o cara tem uma MBA. Agora já todo mundo tá tendo mestrado, doutorado, e vai ficar uma coisa banalizada. Será que essa lógica é para não banalizar a capacitação das pessoas?
Eu só trocaria a palavra banalizar, mas eu acho que literalmente tem um conservadorismo, uma reserva de mercado muito grande no país. Vou te dar mais um dado, jogar mais um álcool nessa fogueira nossa, que é a questão do Mercosul. Se eu faço um mestrado hoje, ou até fora, se eu faço um mestrado em Portugal, nos Estados Unidos... sanduíche, né? Aliás, nem é sanduíche, é um mestrado fora. Fora, qualquer um. Faço um mestrado ou um doutorado. Ele não é válido no Brasil. Ele não revalida aqui, né? Aí para você é mais fácil ganhar na Mega Sena do que validar um certificado de um mestrado internacional no Brasil. Eu fui diretor de faculdade, gestor de faculdade, eu recebia professores, acabei no mestrado em Portugal. Não dá. Eu não sabia se eu dava parabéns ou os pêsames para ele, que a pessoa voltava para o Brasil empolgado, motivado, querendo entrar na sala de aula, assim, mas para o MEC o seu mestrado não vale, o seu doutorado não vale, infelizmente. Então, assim, era muito frequente. Aí, se você me perguntar uma explicação para isso, eu acredito que ninguém em sã consciência, nem na CAPES, vai conseguir justificar. É indefensável, né? Indefensável. Sem falar que não é uma reserva de mercado, que não é um excesso de conservadorismo, para proteger aquela meia dúzia de privilegiados. Exatamente. Eu não vou nem entrar nas outras questões de sexo, renda, etnia, porque aí, mas brincando aqui mais uma vez, se fosse pesquisa eleitoral, acho que não dava nenhum ponto percentual se a gente discutir a questão dos indígenas, dos negros, com cadeiras nas salas de aulas de mestrado, doutorado, no Brasil. E aí, infelizmente, é um cenário que precisa ser mudado. É uma frase também famosa que educação precisa ser algo constante, independente de governo. Tem que ser um projeto não para 4 anos, mas para 20 anos. Educação é para todos, Janones? Educação é para todos? É um bom slogan, né, Luiz? Acho que se eu fosse candidato, talvez seria até uma bandeira para levantar, né? Mas infelizmente a resposta hoje é que não. Eu vejo que o Brasil ele está e vai estar melhor do que a gente estava em relação à educação há anos atrás, mas a gente ainda enfrenta algumas disparidades muito grandes no Brasil, que separa o acesso que o rico e o pobre têm, que o branco e o negro têm para assistir a aula. E isso eu posso falar tanto do ensino presencial como da educação à distância, que se a gente for falar dos equipamentos, do acesso à internet, dos serviços adequados para todo mundo, ainda é uma falácia. A gente sabe que a gente tem uma distribuição de acesso à tecnologia digital no Brasil bastante desigual, bastante distante do que deveria. Eu vi uma pesquisa recente do Todos pela Educação, que é um bom projeto, é um bom nome também, onde eles detectaram, se eu não me engano, essa pesquisa é de 2021, posso estar errando o ano, mas em torno disso, não deve ter mudado muita coisa. 87% dos jovens das classes mais ricas do Brasil terminaram o ensino médio. 87%. Se a gente teve 13%, que é momento sacanagem, que deve ter virado influenciador digital, foi pro TikTok, mas 87% concluiu o ensino médio. Quando a gente vai para as camadas mais baixas, 51%. Ou seja, a gente tem metade dos jovens da classe média baixa brasileira que não concluem nem o ensino médio. Então, como é que eu vou falar que a educação está acessível para todos? Então, precisa ser realmente um plano de governo forte para que leve, e aí a gente discutiu aqui desse ensino híbrido, levar nessas comunidades mais carentes, mais distantes, eu posso levar a educação à distância. Imagina se eu tivesse uma boa educação à distância de qualidade, acessível para esse jovem, oferecendo tecnologia, oferecendo salas de acesso a essas tecnologias. Aí eu poderia ter um cenário melhor e maior nesse nosso país. Temos que caminhar muito pela frente, né? É uma corrida, um desafio para os educadores romper com essas barreiras, né? A gente tem que trabalhar muito. E as pessoas precisam também de tomar a iniciativa de buscar voltar a estudar, de buscar um curso e ver se a gente tem opção para estudar.
E a partir do momento que você entra no espaço acadêmico, você vai descobrindo ali outras formas de se encontrar ali com o conhecimento e com a formação necessária da sua área de conhecimento, não? Luiz, completamente. Eu acho que é uma mudança. Eu comentei no início do nosso debate aqui que mais de 75% dos alunos que concluem o curso superior à distância é o primeiro diploma da família. Da família, é. E a pesquisa que a gente faz e que o mercado faz também mostra que não muda a vida dele, muda a vida da comunidade, da família, do entorno, porque ele abre a cabeça para um novo mundo, e aí o filho dele já vai para o ensino superior, alguém da família vai. A gente teve casos na universidade que a primeira pessoa fez o curso superior, aí o segundo, a esposa resolveu fazer, porque viu o marido estudando, aí a filha fez, a sobrinha fez. Chegou em casa que aquela pessoa mudou a vida diretamente, através da educação, motivou de todo mundo da família, resolveu buscar o ensino para se preparar, não só para ter o diploma, porque a pessoa fala muito isso, assim, eu vou formar em gestão financeira, mas aí eu vou trabalhar na gestão financeira daquela empresa, da Rádio Favela. Não necessariamente, talvez ele vai continuar ali com o pequeno negócio dele, mas o pequeno negócio dele vai ser muito melhor gerenciado pós-curso superior do que ele planejava antes. Mais qualificado, né? E sem contar com o analfabetismo funcional, né? É isso também, que é o letramento digital, isso tudo vai mudando com o tempo, a pessoa consegue ter novos voos aí, a partir do momento que a pessoa começa a escrever melhor, começa a entender melhor, começa a se comunicar melhor e aí tomar decisões melhores também, né? Se eu fosse dar uma dica, Luiz, nessa linha, é exatamente isso. Começa aos poucos. Hoje tem muito conteúdo de qualidade, tem muita coisa ruim também, mas tem muita coisa de qualidade na internet. Então entra ali, escolhe, faz um curso pequeno de 20 horas, já colocou no seu currículo. Mês que vem você faz outro curso ali de 30 horas. Começa a fazer um cursinho de inglês que tem no YouTube, muita coisa gratuita, aí você já começa a se preparar ali. Hoje a área de tecnologia hoje tem uma demanda gigante. Eu não sei se vou trazer uma curiosidade que eu vi há pouco tempo, na época da Copa do Mundo. Eu vi um patrocinador da Copa e falei assim, que empresa é essa? Parece o nome de bijuteria, nunca tinha visto. E aí fui pesquisar, falei, que empresa é essa, Luiz? É uma empresa de tecnologia, indiana. Olha a curiosidade, indiana, que está no mundo inteiro. Sabe quantos alunos que eles têm? Eles ensinam duas coisas, programação e matemática. Matemática, robótica, programação, área de tecnologia ali com a matemática sendo o pilar. Essa instituição, eles falam que eles são uma edtech, né? Uma startup de educação. Eles têm apenas, o professor, uma bagatela, 150 milhões de alunos no mundo. 150 milhões de alunos. No Brasil, eu vi o último relatório deles, eles estão com 20 mil alunos no Brasil, ensinando. Não, mas já falaram que esse ano eles vão dobrar. Mas olha o desafio. Então, assim, em todas as oportunidades. Como é que uma instituição indiana, eu não estou falando dos Estados Unidos, não estou falando de França, monta um projeto de educação para tecnologia e já atua no mundo inteiro, já atende 150 milhões de alunos. Isso poderia ter nascido no Brasil, mas para nascer no Brasil a gente precisa investir na educação de base, a gente precisa investir em tecnologia, a gente precisa desamarrar o aprendizado que a gente tem, seja em programação, seja em idioma, seja em matemática, para que a gente simplesmente não só liderar os rankings mundiais de educação, mas que a gente tenha realmente mudança na sociedade brasileira. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente precisa deixar claro aí para o novo governo e para todos, independente da esfera. Maravilha, Janones. Olha, agradeço muito a sua participação no programa, muito enriquecedora a sua participação. Muito obrigado. Junta dois professores, a gente fala muito, né? Obrigado, eu. Até a próxima, professor. Muito obrigado. Sucesso para todos. Valeu. Gente, com trabalhos técnicos de Rony de Souza, produção de Cláudio Magalhães, Vera Inês Rodrigues e coordenação de Deisiane Avelino, com o apoio cultural da Faculdade Multivix EAD Polo Santo Antônio, aqui em Belo Horizonte. Fica por aqui o programa Educação é para Todos, que acontece todas as quintas-feiras, às 4h, aqui na 106,7 Autêntica Favela FM. Agora você fica em companhia do Rony de Souza com o Tarde Total até às 7h. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira.
Educação é para todos, com o professor Cláudio Magalhães. Apoio Faculdade Multivix, a faculdade da comunidade. Ligue no Polo Santo Antônio e faça seu futuro acontecer. 988-774362. 0 Autêntica. FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. Apoio Cultural. Autêntica FM. Oi, gente, tudo em paz? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto sério. Eu faço parte da campanha A Vida Conta e o AVC Não Espera, da Boehringer Ingelheim. E ela foi criada para ajudar na conscientização do AVC.